Por maioria de votos, o Conselho de Sentença decidiu que o réu agrediu fisicamente a vítima, causando nela as lesões corporais descritas no laudo médico juntado aos autos, mas, assim agindo, o denunciado não quis nem assumiu o risco de matá-la. Bom dia a todos, dando início aos trabalhos. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanharem a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Chegaram ao veredito e eu vou fazer a leitura da sentença, de acordo com a decisão dos jurados. Sentença. Adoto como relatório aquele relativo à pronúncia. Em atenção à decisão soberana do júri, passa a dar forma e sentido jurídico ao veredito. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença decidiu que o réu agrediu fisicamente a vítima, causando nela as lesões corporais descritas no laudo médico juntado aos autos, mas, assim agindo, o denunciado não quis nem assumiu o risco de matá-la. Em face do exposto, diante da desclassificação da infração, compete ao presidente do Tribunal do Júri proferir sentença. Assim, passo a decidir. O réu, conforme decisão soberana do Conselho de Sentença, agrediu a vítima no dia 22 de fevereiro de 2025, causando nela lesões corporais, porém ele não agiu com dolo, ele não tinha a intenção de matar. O laudo médico elaborado em 24 de 2 de 2025 mencionou que a vítima estava internada em estado grave na UTI do Centro de Queimados, entubado, com queimaduras na região da face, cervical e tórax. O diagnóstico foi de queimadura de 2º grau profundo. A certidão de óbito da vítima descreveu que o falecimento ocorreu no dia 10 de 3 de 2025, em razão de septicemia derivada de complicações de queimadura de 2º grau. Em seu interrogatório, o réu sustentou em plenário que não tinha intenção de matar a vítima, mas, mesmo com o corpo encharcado de álcool, decidiu atear fogo em si mesmo, quando a vítima estava lhe segurando com um mata-leão, a fim de impedir que o réu acendesse o isqueiro e ateasse fogo. Em plenário, a acusação e a defesa, diante das provas produzidas, entenderam que a ação do réu configura homicídio culposo, motivo pelo qual pleitearam a desclassificação. A tese das partes encontra sustentação no interrogatório do acusado. Compulsão dos autos não há prova satisfatória apta a afastar a tese das partes. Afinal, o réu agiu de forma imprudente ao atear fogo em si mesmo quando estava sendo contido pela vítima. A conduta do réu foi marcada pela precipitação. Ele assumiu um risco desnecessário que revelou falta de dever de cuidado objetivo. Nesse passo, nos termos do artigo 18(2) do Código Penal, o réu deve ser responsabilizado criminalmente, pois sua conduta imprudente deu causa à morte da vítima. Confirmada a prática de um fato típico, nada nos autos indica que o fato estivesse acobertado por qualquer circunstância que exclua o delito. O conjunto probatório permite concluir que o acusado praticou a conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, homicídio culposo, tal como postulado pelas partes em plenário. Em face do exposto, item 1. Como o Conselho de Sentença desclassificou a conduta do réu, julgo, com base no parágrafo 1º do artigo 492 do Código de Processo Penal, parcialmente procedente à pretensão punitiva, razão pela qual condena o réu Carlos Daniel Moraes Ferreira pela prática do delito de homicídio culposo tipificado no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, cometido contra a vítima Breno dos Santos da Silva. Item 2. Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte. As circunstâncias do crime agravam a censura, pois o réu causou a morte da vítima de maneira bastante imprudente, pois ele derramou sobre si álcool e ateou fogo quando, dentro de casa, estava sendo contido pela vítima, que queria evitar o incêndio e o mal maior. A culpabilidade do réu é normal. O motivo do crime não é excepcional a ponto de prejudicar o acusado. O denunciado não registra antecedentes criminais. A conduta social, a personalidade do acusado, o comportamento da vítima e as consequências do crime não agravam a pena. Item 3. Assim, como existe apenas uma circunstância judicial desfavorável, a sanção para ser proporcional à ação criminosa deve ser ligeiramente maior à mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, visando a finalidade da pena, reprovação, reeducação do agente e prevenção social, fixo a pena base em 1 ano e 3 meses de detenção.
Como o réu, em plenário, confessou ter ateado fogo e dado causa à morte da vítima, atenua a reprimenda em 3 meses, nos termos do artigo 65.3d do Código Penal. Não há circunstância agravante nem causa de aumento ou de diminuição de sanção a avaliar. Assim, torna a pena concreta em 1 ano de detenção. 4. Em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º-C do Código Penal, a pena mencionada no item 3 deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto em estabelecimento carcerário adequado do Estado. 5. O réu foi preso cautelarmente no dia 18 de 3 de 2025 e assim permanece até hoje. Dessa forma, nos termos do artigo 42 do Código Penal, detração, esse período de custódia cautelar deve ser abatido pelo juízo da execução penal da sanção estabelecida no item 3, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, no regime estabelecido no item 4. 6. O condenado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direito, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos mencionados no artigo 44 do Código Penal. Dessa forma, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, substitua a reprimenda privativa de liberdade mencionada no item 3 por multa ou por uma pena restritiva de direitos, conforme vier a definir o juízo da execução penal. 7. Ao réu é garantido o direito de apelar em liberdade, pois não mais se sustenta a prisão preventiva anteriormente decretada. Desse modo, revogo a custódia cautelar e assim determino que o condenado seja posto em liberdade se não estiver segregado por força de outro processo. Cópia dessa sentença servirá como alvará de soltura. 8. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para o fim de suspender os direitos políticos do réu, em razão da prática do crime de homicídio culposo. Façam-se as demais comunicações e anotações de praxe. Registre-se a condenação para o fim de antecedentes criminais e encaminhe-se ao juízo competente a documentação necessária para a execução da sentença, arquivando-se em seguida os autos. Caso haja apelação tempestiva, cumpra-se o disposto nos artigos 600 e 601 do Código de Processo Penal. 9. Sem custas, haja vista que o condenado não demonstrou ter condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais. Sentença lida em plenário, na presença da acusação, da defesa, do réu e dos jurados. Belém, 28 de novembro de 2025, Murilo Lemos Simão, juiz de direito. Sempre quando eu chego ao final do júri, após a leitura da sentença, eu faculto as partes, caso queiram, fazer suas considerações finais. Dr. Gerson, promotor de justiça. Excelência, apenas agradecer a atenção dispensada e já pedir que fique consignado em ata que abre mão do prazo recursal. Ok, doutor, vai constar na ata, então, a desistência do prazo recursal pelo Ministério Público. Doutores Emerson, Oceanira e Aniele, alguma última consideração? Só agradecer, excelência, e sem requerimentos também. Ok. Então, agora eu encerro o julgamento, estão todos dispensados. Obrigado, jurados, pela dedicação mais um dia hoje. E a gente encerra nesse momento. Boa tarde a todos. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, air fryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, home para TV, balcão aparador, sofá retrátil, mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, mini-motos, jogos eletrônicos infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, jogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantis, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alisadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, iscas artificiais, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.